Então, como a dependência tecnológica ela afeta a pessoa mentalmente e fisicamente? Olha, durante muitos anos foram feitas algumas investigações no sentido de tentar identificar o que gerava a dependência tecnológica, mais especificamente a dependência de internet, porque o celular ainda não tinha a plataforma da internet junto. Então, o que se chegou à conclusão em alguns poucos estudos é que indivíduos que se tornam dependentes de internet, basicamente, eles apresentariam como diagnóstico primário depressão, transtorno bipolar do humor ou fobia social. Então, a ideia que se tinha é que, em função do indivíduo apresentar certas dificuldades no seu cotidiano, ele migraria para a internet como uma forma de amenizar esses problemas. Então, a pergunta que se tinha é, a dependência de internet, né, a dependência tecnológica hoje, ela é o ovo ou a galinha? Né? Então, o que a gente observou é que à medida em que essas pessoas vão para a internet e começam a usar de uma maneira ininterrupta, o critério diagnóstico de dependência de internet ele evolui para um outro critério comportamental, então uma outra moldura que rege aí vários comportamentos. Então, o que a gente entende é que muitos indivíduos que se tornam dependentes, de fato traziam outro tipo de comorbidez psiquiátrica, mas a partir do momento em que entra na internet, ela passa a existir como uma nova classificação. Qual que é a área do cérebro que é mais afetada por essa dependência tecnológica? Olha, não existem muitos estudos ainda a respeito disso, tá? Existiu um estudo que foi feito por um grupo coreano, que saiu isso há um mês atrás, que eles compararam o que a gente vai chamar de bainha de mielina. Os neurônios eles têm um envolto deles, uma capa de gordura, né? Então eles acharam as seguintes evidências, que indivíduos que são dependentes de álcool e drogas possuem o mesmo desgaste da bainha de mielina que hoje eles encontram nos dependentes da internet. Tá? Então o que a gente sabe é que basicamente indivíduos que apresentam essa perspectiva de ter dificuldade de controlar os impulsos, eles teriam algum tipo de problema no córtex pré-frontal, que é a região do conhecimento, né, a sede da nossa consciência, mas também o local onde o indivíduo exerce o freio comportamental. Por isso que muitos adolescentes, por exemplo, se tornam biologicamente mais vulneráveis, porque não se entende que a maturação cerebral se complementou até os 21 anos de idade. Por isso que essa geração dessa molecada sofre mais com a questão das dependências. O senhor comentou também que pessoas que sofrem desse problema de ansiedade, transtorno bipolar, junto com essa dependência tecnológica, tende a piorar esses problemas? Não, na verdade a dependência tecnológica, né, ela entra como um remédio. Então, por exemplo, imagina lá uma pessoa que ela tem uma obesidade mórbida. Eu atendi um rapaz que ele tinha 140 quilos. Então ele entrava na internet, nos jogos de simulação de realidades, no Second Life, por exemplo, e criava personagens mais interessantes para os outros. Então ele me dizia, olha, lá eu consigo ser alguém que na minha vida real eu não sou. Um outro senhor que a gente atendeu, por exemplo, de 75 anos, ele levantava de manhã, antes dele ir para o banheiro, ele ligava o computador com o dedão do pé para poder ter tempo de fazer as coisas, e quando ele voltasse o computador já estava ligado. Então ele dizia, a internet é meu Prozac virtual. Tá? Então hoje já se sabe, por exemplo, que depois de alguns minutos o cérebro libera a dopamina, que é um neurotransmissor que faz com que a sua motivação aumente. Da mesma maneira que o ratinho na caixa de Skinner lá, a liberação de dopamina, também existe a liberação de dopamina em jogos, depois de 9 minutos que você está jogando nesses jogos multiusuários, e hoje já começam a descrever que a busca contínua por informação também liberaria a dopamina. Certo. Mas pode acontecer da pessoa que fica dependente dessas tecnologias desenvolver alguma outra doença, ter um lado negativo disso? Não, o que acontece é que na medida em que ela começa a entrar na internet de uma maneira ininterrupta e descontrolada, ela começa a comprometer as atividades do cotidiano dela. Então isso faz com que outros problemas situacionais possam acontecer, mas não decorrente propriamente da dependência em si.